Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O dia de Natal tem uma história de quase 4.000 anos. Sim, 4.000 anos, porque começou essa prática muitos milhares de anos antes da vinda de Cristo. Porquê? Porque era um dia pagão, o dia da Saturnália. Os cristãos, durante o período dos romanos, para quererem ter mais pessoas na igreja, começaram a permitir pessoas que entrassem na igreja sem estarem completamente, realmente convertidos. E então essas ideias pagãs começaram a infiltrar-se na igreja e, por isso, começaram a adotar essas ideias pagãs como se fossem cristãs e simplesmente mudaram o nome dessas celebrações pagãs, dando a essas celebrações o nome de Cristo. E por isso é que hoje se chama o dia de Natal, e essas festividades que começam cerca de 12 dias antes do Natal, até alguns dias após o Natal, incluindo o Ano Bom, como chamam. Muitas pessoas perguntam, mas o que há errado com o Natal? As luzes, a árvore, as decorações, não são tão bonitinhas? Não são tão bonitas? E o que há errado em dar presentes? Sim, temos que admitir que coisas podem ser bonitas, mas são uma abominação por causa do seu significado. E por isso hoje, irmãos, vamos ver o que é realmente ruim e feio sobre o Natal. Sim, o Natal tem muito errado. Em primeiro lugar, como disse, é uma adoração a um Deus pagão. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, lê-se que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. E foi exatamente o que os israelitas fizeram, e foi exatamente o que os cristãos do tempo dos primeiros séculos começaram a fazer. E vejam também no versículo 14, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Deus não permite tal coisa, não permitiu isso aos cristãos do segundo século, primeiro, segundo e terceiro século, ao início desses anos, quando as pessoas começaram a desviar do verdadeiro caminho de Deus. Vejam em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 1 a 4. 12, versículo 1 a 4. São estes estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para a possuires todos os dias que viveres sobre a terra. Destruireis por completo todos os lugares onde as nações que ides despossar serviram os seus deuses, sobre as suas montanhas e sobre os seus outeiros e debaixo de toda a árvore frondosa. Deitarás abaixo os seus altares e despedaçareis as suas colunas e os seus postes ídolos queimarás e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome naquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. Os israelitas não ouviram isso. E os cristãos, muitos dos cristãos nos primeiros séculos fizeram a mesma coisa. Começaram-se a desviar do caminho de Deus.
E por isso, hoje em dia, irmãos, não quero estar a estudar as origens pagãs do dia de Natal. Vocês podem estudar essas origens pagãs em qualquer enciclopédia, ou fazer uma busca no motor de busca da internet. E vão verificar também que é o dia errado do nascimento de Jesus Cristo. Ele não nasceu no dia de Natal. Mas eu hoje quero focar no que realmente é ruim acerca deste dia. Porque lemos também em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32, diz assim: tudo o que te ordeno observarás, nada de acrescentarás, nem diminuirás. Os cristãos no 2º e 3º século, tentando aceitar mais pagãos para a igreja, começaram a permitir estas ideias a serem acrescentadas ao verdadeiro cristianismo. E por isso o cristianismo ficou desviado da verdade. E hoje em dia ainda está desviado da verdade. Por isso, irmãos, hoje quero analisar alguns pontos em que o significado, ou digamos assim, o verdadeiro propósito do nascimento de Jesus Cristo é destruído através das celebrações do Natal, pois estas celebrações escondem o significado porque que Cristo veio. E Cristo veio, em primeiro lugar, para ser nosso Salvador e sumo sacerdote. Vejam em Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11. O anjo, porém, lhes disse: não temais, e eis aqui vos trago boa nova. Isto é o Evangelho, boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de David o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nasceu na cidade de Davi o Salvador. Isto foi quando o anjo apareceu a estes pastores. Este entendimento que Jesus Cristo é o Salvador não é entendido. Porque as celebrações do Natal escondem este verdadeiro significado. Vejam aqui em Atos capítulo 13, como Paulo enquadra bem que Jesus Cristo é o Salvador. Veja aqui no versículo 22 e 23 de Atos 13. Diz assim: tendo tirado a este, levantou-nos o rei David, do qual também, quando testemunho disse: achei David, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, da descendência de David, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é este homem, Jesus. Paulo enquadra bem que Jesus Cristo é o Salvador. Veja também no versículo 38 e 39 do mesmo capítulo de Atos 13. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Por intermédio de Jesus Cristo, recebemos
e pode ser anunciado a remissão de pecados. Porquê? Porque Ele morreu por nós. Ele é o nosso Salvador. E, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei. Lei de Moisés. A lei não justifica você. A lei simplesmente diz a você o que é certo e errado. E se você faz o errado, você comete pecado, e o pecado é o caminho da morte. O resultado do pecado é a morte. Mas a lei não o tira da morte. É o sacrifício de Jesus Cristo, pela remissão dos pecados, pelo seu sangue, pela sua morte, que nos justifica, que nos faz justos perante Deus, de graça. Ora, isso não quer dizer que agora não precisamos de obedecer à lei. Não. Mas somos, através do sacrifício de Jesus Cristo como Salvador, os nossos pecados são perdoados após o arrependimento e a fé, e temos que agora mudar a nossa vida, e por causa disso, por causa do que Jesus Cristo fez, nós somos justificados. Não é por causa de alguma coisa que eu ou você tenha feito. Veja também em Atos capítulo 17, como Paulo explica isto em maior detalhe. Atos 17, versículo 2 e 3. Diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo, o Messias, padecesse. Era necessário que Jesus Cristo sofresse e morresse. E segundo, ressurgir-se dentre os mortos, que viesse a ser ressuscitado dentre os mortos. E terceiro, e este dizia, ele é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Por isso, Paulo disse claramente que precisamos de um Salvador. Este é o descendente de David, Jesus. Este, através do seu processo, da sua morte, nos salva porque deu o seu sangue. Isto é de graça para perdoar os nossos pecados, e nós, quando nos arrependemos, podemos ser feitos justos de graça por Ele, porque nós nos arrependemos e agora queremos viver o caminho correto. E por isso Ele teve que sofrer, teve que ser, por isso, assim se fez o nosso Salvador, e ressuscitou para ser o nosso Messias. Isto é o que vemos, por exemplo, em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós precisamos ter a mesma atitude, o mesmo sentimento, a mesma maneira de ver as coisas, a mesma mentalidade, a mesma mente, a mesma atitude, o mesmo sentimento. Pois Ele, substituindo em forma de Deus, Ele era da forma de Deus, Ele existia da forma de Deus, era um ser da forma de Deus, tal como o Pai é outro ser. Ele não julgou como usurpação, ou digamos assim, não julgou como ser um estelionato, ou uma falsidade ideológica. Ele não viu isso como usurpação, ser igual a Deus. Ele era igual a Deus, em forma, não em autoridade, mas em forma, em qualidade de ser. Versículo 7.
Antes, a si mesmo se esvaziou, de sua livre vontade, se esvaziou de ser da forma de Deus e veio a ser a forma de servo, isto é, em semelhante aos homens, em figura humana, veio a ser um ser humano. E também se humilhou, tornando-se obediente até a morte na cruz. Sofreu para ser o nosso Salvador. E por isso Deus o exaltou, de sobremaneira ele deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra. Por causa disso que todo o joelho se dobre perante Jesus. Isso é basicamente citado de Isaías 45, versículo 23, em que diz: eu sou Deus e todo joelho se dobrará perante mim. Estão a falar acerca de eu sou Deus. E porquê que diz isso? Porque está a comparar com deuses pagãos. Esses deuses pagãos, dos quais o dia de Natal é a celebração de um deles, não existem, não são nada. Só há um Deus, só há um Salvador, só há um Criador. Deus Pai criou tudo por meio de Jesus Cristo, a quem Ele delegou esta responsabilidade de executar a criação e a salvação. E por isso, só há um só Deus. Vejam Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Versículo 14 a 16. Hebreus capítulo 4. Versículo 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E assim Jesus Cristo, este sumo sacerdote, foi tentado em tudo. Jesus Cristo é o nosso Salvador e é o nosso sumo sacerdote. Isto é, ele é que está a intervir por nós. Uma vez que está ressuscitado no céu, está a intervir por nós, quando nós nos apresentamos arrependidos e pedimos perdão. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isto é quando nós precisamos. Veja Hebreus capítulo 7, versículo 24. Hebreus capítulo 7, versículo 24. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Através de Jesus Cristo nos chegamos ao Pai, vivendo sempre para interceder por eles, por nós. Jesus Cristo, o sumo sacerdote, está a intervir por nós. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Este é Jesus Cristo. E vejam então em capítulo 10 de Hebreus, versículos 19 e 20. 10 de Hebreus, capítulo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Isto é, no trono de Deus, pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo seu sacrifício, pela sua morte. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Então Jesus Cristo
é o nosso sumo sacerdote. E por isso as celebrações do Natal escondem este grande significado de que Jesus Cristo é o nosso Salvador e sumo sacerdote. As celebrações do Natal também escondem o significado que Jesus Cristo veio revelar o Pai. Simplesmente pelo ato do seu nascimento, Ele revelou-nos o Supremo Deus como nosso Pai. Vejam em Mateus, capítulo 1, versículo 23. Mateus 1, versículo 23. Mateus 1, versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Jesus Cristo vai ser conhecido no mundo da manhã como Deus conosco. Oh, sim, vai ser. Mas está claro, Ele nos revelou o Pai. Porque, de uma maneira geral, as pessoas não entendiam, nessa era e nas eras prévias, de que havia o Pai também. Não entendiam. Que era o Pai e o Filho. Perdão. Vejamos também em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Versículo 21 e 22. Naquela hora exaltou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue, tudo me foi delegado, disse Jesus Cristo, por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. Sim, o Pai sabe muito bem quem é o Filho e o Filho sabe muito bem quem é o Pai. São dois seres diferentes. Por isso diz, ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. É Jesus Cristo que nos revela quem é o Pai. Por isso muitas pessoas hoje em dia não entendem este relacionamento entre o Pai e o Filho. Estão confundidos com este conceito ou ideia da Trindade, porque não entendem quem é o Pai. E, queridos irmãos, isso é uma revelação do Filho a nós, a quem Ele quiser revelar. A celebração do Natal esconde isso. As pessoas não entendem esse significado. E por isso também não entendem que Jesus Cristo então veio pregar o Evangelho de Deus e por isso revelar o plano de Deus. Se não entendendo quem é Deus, porque o Natal não faz as pessoas entender quem é Deus, não faz também entender quem é o Pai e não faz entender a boa nova do reino de Deus e o plano de Deus. Por isso vemos que a celebração do Natal tem muitos erros, muitas coisas erradas. Vejam comigo, se faz favor, em Marcos, capítulo 1.
Marcos, capítulo 1, versículo 14. Marcos, capítulo 1, versículo 14. Depois de João, isto é João Batista, ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus. Como lemos na Almeida Revista e Corrigida, na Almeida Corrigida Infiel, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependai-vos e crede no Evangelho. Jesus Cristo veio pregando o Evangelho do reino. O ensino do Natal esconde este Evangelho. Então, o que é este Evangelho do reino de Deus? Vejam em Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, tudo existe por causa do Pai. Ele está conduzindo muitos filhos à glória, isto é, você e eu. Convinha que o Pai aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, de nós, destes filhos. Isto é parte do plano de Deus. E é parte da boa nova do reino de Deus. Porque o plano de Deus é de trazer muitos filhos à salvação através de um processo de que o autor tivesse que sofrer e aperfeiçoasse. O que diz aqui? Não só o autor da salvação, mas nos aperfeiçoasse a nós por meio de sofrimentos. Por isso vemos, irmãos, que o plano de Deus é para trazer muitos filhos à glória. Está claro, filhos e filhas à glória. Então este plano de salvação começou com Jesus Cristo sendo o nosso Cordeiro Pascal. Vejam em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento. Isto é, como vocês estão agora sem fermento, porque estão a observar os dias dos pães asmos, precisam de tirar o velho fermento espiritual, desta carnalidade. Precisamos tirar isso, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo foi o nosso Cordeiro Pascal. Por isso vemos que Cristo é o Cordeiro Pascal. Depois da Páscoa, temos os dias de pães asmos, que eles estavam a observar, como se vê claramente aqui, e por isso celebremos a festa. Qual festa? A festa dos pães asmos. Não com o velho fermento, não com esta carnalidade, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos. Isto é o pão sem pecado, da sinceridade e da verdade. Por isso, Jesus Cristo, como nosso Salvador, pregando a boa nova do reino de Deus, vem nos dar o significado do plano de salvação através dos dias santos e nos começou a revelar e a explicar o significado dos dias santos. Primeiro a Páscoa, depois os pães asmos, depois o dia de Pentecostes. Porque vemos, por exemplo, em Atos, capítulo 1, versículo 4 a 5. Atos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Jesus Cristo disse a eles:
e comendo com eles depois da ressurreição de Jesus Cristo, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem em Jerusalém a promessa do Pai. Qual é essa promessa do Pai? A promessa do Pai é receberem o Espírito Santo. Por quê? Porque para recebermos o Espírito Santo vamos ser regerados de novo como filhos de Deus. Fomos gerados primeiro como filhos do nosso Pai físico, mas vamos ser gerados pela segunda vez filhos do nosso Pai celestial. Essa é a promessa do Pai, para sermos regerados, o qual disse de mim, o qual disse ele, de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E isso estava ele referindo-se ao dia de Pentecostes, que eram uns dias depois, como lemos em Atos capítulo 2, versículo 1, que diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isto era no templo, está claro. E de repente veio do céu um vento impetuoso, encheu toda a casa, isto era o templo, onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, isto é, dos apóstolos e dos discípulos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Porquê? Porque lemos um pouco depois, ouviam as pessoas falar na sua própria língua, como lê-se aqui no versículo 8. Isto é um milagre das pessoas entenderem a língua dos outros. Assim, versículo 6 diz, ora estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. E por isso todas as nações, muitos homens estavam à volta do templo, ou na área do templo, durante o dia de Pentecostes. E é onde os apóstolos e os discípulos também estavam. E por isso vê-se aí o significado do dia de Pentecostes, de recebermos o Espírito Santo de Deus, após a imposição das mãos, após do batismo. Um batismo após um verdadeiro arrependimento e comprometimento a obedecer às leis de Deus, a viver da maneira que Deus quer que nós vivemos, ou vivamos. E depois de Pentecostes temos o dia das trombetas, que é a vinda de Jesus Cristo, e o dia de expiação, que é o dia em que Satanás vai ser deposto, em que Jesus Cristo vai depor Satanás. E por isso as celebrações do Natal escondem o significado de que Jesus Cristo veio para depor Satanás da sua posição de rei deste mundo, de Deus deste mundo. Graças a Deus que Jesus Cristo vai fazer isso, porque o mundo hoje em dia está a sofrer muito. Vocês veem nas manchetes pessoas a fazerem crimes terríveis. Irmãos, infelizmente, isto vai piorar muito, muito. Infelizmente, irmãos, antes que Jesus Cristo venha para intervir e salvar as nossas nações. E por isso, as celebrações do Natal escondem o significado de que Jesus Cristo veio para depor Satanás. Veja aqui em João, capítulo 16, versículo 11. João 16, versículo 11. Diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo, isto é, quando receberem o Espírito Santo de Deus, do pecado, da justiça e do juízo, mas no versículo 11 diz do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo, que é Satanás, está julgado. O príncipe deste mundo, neste contexto aqui, neste caso aqui, é quem está a referir como o príncipe deste mundo. E por isso, ele está julgado, está condenado. Sim, ainda não foi deposto, vai ser deposto, mas já está julgado e está condenado. Veja
em João capítulo 19, versículo 30, quando Jesus Cristo morreu. Lê-se aí no versículo 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado, está completado, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Mas nesta versão não diz tudo, porque diz, na versão Almeida e corrigida, vê-se esta 7ª frase, que diz assim: inclinando a cabeça, ele deu um grito de vitória, como se lê aqui em Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Então, nesta frase aqui, está consumado, quer dizer, está completado. Venci, ganhei. E depois em Lucas 23, Lucas 23, cá chegar aqui. Então Jesus finalmente clamou em sua alta voz, Lucas 23, 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E depois rendeu o espírito. Por isso, em João capítulo 19, versículo 30, vê-se digamos assim, um grito de vitória. Um grito de vitória. A dizer, venci! Está consumado, está completado. Completei a obra que tinha que fazer quando vim à Terra. E sofri e morri pela humanidade. Está consumado. E depois, Pai, toma o meu espírito, o espírito do homem no homem, guarda-o. Ele então rendeu o seu espírito. E depois morreu por 3 dias e 3 noites. Por isso, irmãos, vemos aqui que ele venceu. Que ele venceu. Mas Deus tem um plano. E Deus tem grande sabedoria. A humanidade às vezes não entende porque é que há sofrimento. Porque é que estamos a sofrer. Porque é que vemos nas notícias, vê-se, por exemplo, um estupro e vemos, por exemplo, esta mulher a ser assassinada depois de um estupro, uma coisa terrível, e perguntamos porquê? 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 Deus tem grande sabedoria, irmãos, e temos que ter fé na sabedoria dele, que ele sabe como resolver e curar tudo. Mas precisamos de lembrar que o Deus deste mundo é Satanás. E ele está julgado e está condenado. Ele vai ser deposto. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Apocalipse capítulo 20, versículo 3. Está aqui a falar que depois da vinda de Jesus Cristo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e depois da besta e o falso profeta serem lançados no lago de fogo, vê-se aqui que então Jesus Cristo manda um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e depois põe o diabo, o dragão, a antiga serpente, Satanás, e que foi aprisionado por 1000 anos. Diz assim no versículo 3 da Apocalipse 20, lançou-o no abismo e fechou e pôs selo sobre ele. Vê-se aqui que Satanás foi finalmente deposto. Graças a Deus. Graças à vinda de Cristo. Porque ele venceu. Ele disse, está consumado. Está feito. Venci. O nascimento de Jesus Cristo tem este significado profundo, profundíssimo.
Mas as celebrações do Natal escondem estes significados. Escondem o significado que Jesus Cristo veio para ser o Rei depois de depor Satanás. Vejam em Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Mateus capítulo 2, versículo 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O Rei dos Judeus. Mas como lemos no Apocalipse 20, versículo 3, no Apocalipse 19, deixa-me cá citar o versículo correto, Apocalipse 19, versículo 16, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, não é só o Rei dos Judeus, vai ser o Rei do mundo inteiro, de todos nós, de todos os reis e todos os senhores. E vemos aí, então, que ele veio para ser o Rei. Vejam no versículo 7, começando no versículo 7, com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquirou deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Ele perguntou isto cuidadosamente, com precisão, e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Então aqui já era o período em que já era um menino, não era um bebê ali ainda, já tinha sido um período, porque foi perguntado cuidadosamente quando é que isto aconteceu. E depois lê-se um bocadinho mais adiante, no versículo 10 e 11. E vê-se aí que partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. A estrela parou sobre onde estava o menino. Ora, em Apocalipse, vemos em capítulo 1, versículo 20, que nesse contexto de Apocalipse, capítulo 1, está a falar das estrelas e está a dizer que essas estrelas são anjos. Neste caso aqui, para a estrela parar exatamente em cima onde estava o menino, era um brilho de um anjo, neste contexto também. E vendo-os eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, e entrando na casa, viram um menino, com Maria, sua mãe. Já estava numa casa. Já isto foi depois, provavelmente 1 a 2 anos depois de ele ter nascido. Prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. 3 tipos de ofertas. Não quer dizer que foram 3 pessoas ou 3 magos, mas simplesmente era, digamos assim, um grupo de pessoas, uma comitiva que foram ver e foram honrar o rei. E depois vemos também Cristo, mais tarde, quando foi-lhe perguntado, Cristo em João capítulo 18. Em João capítulo 18, versículo 37. Vê-se aqui que João 18, versículo 37. Estou aqui. Quando foi interrogado por Pilatos, lê-se aqui: então lhe disse Pilatos logo: tu és rei? Então tu és rei?
Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu, para isso, nasci. Eu nasci para ser rei. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Ele veio ao mundo para ser rei. E isso é verdade. E isso é verdade. As celebrações do Natal escondem que Cristo é o Rei, o vindouro Rei do mundo da manhã. As celebrações do Natal também escondem o significado de que Cristo veio para amplificar a lei de Deus e para a cumprir. Vejam em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, não vim para tirar de fora, não. Mas vim para a cumprir. Sim, ele cumpriu a lei. Por exemplo, a lei de que ele era o Cordeiro Pascal. Ele era o significado desses sacrifícios que eles estavam a fazer. Esses sacrifícios agora foram completados por Jesus Cristo. Ele cumpriu essa lei dos sacrifícios. Ele é que é o verdadeiro sacrifício. Porque em verdade os digo, até que o céu e a terra passem, nem um i nem um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Tudo se cumpra. Nada passará da lei. Ele não veio para revogar a lei. Vejam também em Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Versículo 21. Isaías 42, versículo 21. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Jesus Cristo veio para engrandecer, amplificar, aumentar a lei. Como é que ele aumentou a lei? Aumentou a lei porque agora olhamos para o princípio espiritual da lei, não só à observação física, mas aos princípios espirituais da lei. Veja também em Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 a 14. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, assuma esta: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Precisamos de temer a Deus, respeito a Deus e guardar os seus mandamentos, as suas leis. E por isso, a celebração do Natal esconde este significado, porque ao fim de contas, com o Natal estão a quebrar a lei de Deus, porque estão a cometer idolatria. As celebrações do Natal escondem o significado de que Jesus Cristo veio para edificar a sua igreja e para dar à igreja as chaves do reino de Deus. Veja em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu te digo que tu és Pedro, em grego Petros, esta pedra pequenina, e sobre esta pedra, em grego Petra, quer dizer rocha, apontando
para Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, sobre Jesus Cristo, edificarei a minha igreja. Sim, tu és uma pedrinha, parte deste edifício que estou a construir, que é a igreja de Deus. Mas eu edificarei a minha igreja baseado nesta rocha, que é Jesus Cristo. E as portas do inferno, do Hades, isto é, da destruição, as portas da destruição não prevalecerão contra a igreja. Isto é, a igreja não vai ser destruída. Satanás vai tentar destruir a igreja. Sim, vai ter muitas dificuldades, muitos testes, muitas provações, muitas divisões. Porquê? Porque às vezes muitos cristãos não estão perto de Deus como deviam estar. Mas as portas do Hades, da destruição, não vão prevalecer contra a igreja. A igreja vai sobreviver. E dar-te-ei as chaves do reino dos céus, do reino de Deus, para ligares na terra o que será ligado, o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Por isso, quando vocês se juntam para fazer algumas decisões que não são bem claras na lei, como é que se vai fazer isto, deve fazer aquilo? Então, debaixo da inspiração do Espírito e de uma atitude humilde, os ministros de Deus se reúnem e dizem, então vamos fazer deste modo. E então assim será no céu também. Será ligado no céu. Não está a dizer que vamos mudar a lei de Deus, mas quando há certas coisas que requerem um certo juízo, uma certa decisão, então a igreja tem essa autoridade, estas chaves, essa autoridade e, por outro lado, digamos assim, essa honra. Vejam também em João capítulo 14, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Aqui lê-se, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus Cristo edificou a igreja e está edificando a igreja. E Ele é o caminho, Ele é o cabeça da igreja. E por isso nós estamos assim a seguir esse caminho, porque Jesus Cristo está a edificar este grupo de pessoas que são chamadas, esta igreja, esta eclésia, estes chamados para serem os pioneiros, aqueles que vão ser no cimo, debaixo do Pai, debaixo de Jesus Cristo e dos apóstolos, que vão ser aquele grupo da primícia, dos primeiros frutos, daqueles 144.000 que vão reinar como, digamos assim, a base do reino de Deus, como a noiva de Cristo, quando o reino de Deus começar a reinar na terra. Então muitos perguntam, como eu disse, o que há errado com esta árvore? As luzes são tão bonitinhas, a árvore é tão bonita, e o que há errado com dar presentes? Queridos irmãos, há muito errado. Porquê? Porque estas coisas, estas decorações emocionais, estas ações emocionais, escondem o significado real de que Jesus Cristo é realmente o nosso Salvador e sumo sacerdote a intervir por nós. Nos revelam que existe o Pai, nos revelam que o Pai tem um plano e por isso há uma boa nova que temos que pregar acerca deste plano que é explicado pelos dias santos de Deus. Estes dias de Natal escondem que Satanás vai ser deposto, graças a Deus, e que Jesus Cristo então vai ser o Rei, e que a lei de Deus vai ser amplificada,
e que a Igreja de Deus vai ser edificada para ter as chaves, para serem os pioneiros a servir debaixo de Cristo no mundo da manhã. Então, o que há de errado com a árvore e as luzes bonitinhas? Tem muito errado. Tem muito errado. Além de ser uma adoração a um Deus pagão, e no dia errado, que não foi o dia em que Jesus Cristo nasceu, as celebrações do Natal escondem o verdadeiro significado porque é que Jesus Cristo veio. É ruim? É feio? Sim. Não é só ruim e feio. É uma abominação perante os olhos de Deus.